Sua criança está assustada com tudo. Elas estão com as unhas, 3 aninhos de idade, 5, e as unhas bastante roídas. Elas não aceitam, não conseguem ir para os cômodos da casa sozinha, porque demonstra estar bastante assustados. Então, por que será isso dentro das vivências familiares? Gente, essas crianças, elas estão altamente viciadas em jogos aparentemente infantil. E quando eu atendo isso na clínica, eu pergunto o que é que essa criança assiste. E aí vem alguns filmes, alguns jogos que eu vou trazer à luz de uma reflexão agora. Gente, esses jogos, eles são pseudo-infantis. As crianças estão criando contas, fingindo em serem mais velhos, tá? E eu sei que essa reflexão vai trazer um desconforto, né? Pode até fazer com que alguns adolescentes, enfim, xinguem aqui nos comentários, mas precisamos fazer uma crítica respeitosa, tá? Então, levar essa questão da classificação muito a sério é muito importante, gente. Porque antes, os jogos de terror, eles tinham aquele aspecto, sabe, mais de susto. Era tudo mais tenebroso, eram propostas de jogos completamente sujos, aquele aspecto de ferrugem, de sangue, olhos que caíam, barulhos mais específicos que agora os jogos não têm. Tá? E eram criaturas também deformadas, faltava o olho, enfim, era um aspecto tenebroso, sim ou não? Tá? Então, esse aspecto sombrio, com um peso emocional, você sentia um vazio, não é como se você tivesse ali susceptível a qualquer risco para a sua vida, que hoje isso não acontece. E aí, não é, os criadores de conteúdos infantis, eles têm essa mirabolante ideia, não é, de fazer jogos de terror com aspecto de jovens infantis. E eles saem, não é, desse viés tenebroso para esses aspectos mais infantis e criam personagens que parecem ser para criança. E agora eles mudam a atmosfera de jogos de terror. E eles colocam uma personificação infantil. E lógico que isso massifica, não é, esse acesso aos jogos de terror com esses personagens infantis. Ok? E aí nós precisamos pensar, os games, eles pensam, eu não quero só o público adolescente e adulto, eu tenho que pegar também uma criança, porque a criança tá ali, ó, na palma da mão com o celular o tempo todo. Então as crianças estão livres para explorar, vamos dizer, elas estão expostas. E aí eu pergunto, como coibir? Não é como o pai vai ter acesso a isso. Então optem pelo YouTube Kids, restringindo, lógico, conteúdos explícitos para suas crianças. E criem também, então, lógico, né, que eles estão criando os bonecos que parecem serem feitos para criança. A exemplo do Pop Playtimes, como eu postei semana passada. Né, ele é o boneco do abraço. Neste jogo, né, tem brinquedos do Pop Playtimes ensanguentados por toda parte. Tá? É uma porta, vamos dizer assim, né, para o inferno, porque é um jogo praticamente silencioso. Né? Então vejam esse vídeo inteiro, papais, mamães, cuidadores, e vamos pensar numa solução, não é, para essa atenção redobrada para os pais, não é, que precisam fugir dos fones de ouvido que faz com que você não escute o conteúdo verbal daquele jogo. Supervisionem, né, porque a cada dia vai surgir um novo jogo online. Tá? Jogos que deveriam ser exclusivos para jovens e adultos, eles estão sendo, gente, desbravados, tá? E gabaritados, eu ainda digo mais isso, por algumas crianças que postam que estão de 2h30 da madrugada jogando. Os pais acham que a criança está dormindo, mas elas estão jogando. Por exemplo, tem um jogo novo aí, o Garden of Bambam.
Ele foi lançado em janeiro. Ele vem causando muita ansiedade. E eu pego isso lá na clínica. Ele explodiu recentemente e ele tem personagens bem infantis, tá certo, gente? Eles têm causado, e é importante, que jogo é esse, não é Guardiolfin Bambam? Vou lá olhar o Pop Playtimes e eles têm causado sustos consideráveis nas crianças. Tá? E até os games mais experientes, lógico, do que as criancinhas, eles estão tendo sustos bem importantes. E esse jogo do Garden of Bambam, ele ocorre no jardim da infância, na escola, tá? Então, o que é que acontece nele? Né? Todos desaparecem neste jardim da infância e um possível pai do jogo vai procurar seu filho no jardim da infância Bambam. Né? Mas nem tudo são flores nesse jogo. Ele se passa, né, em um jardim da infância com criaturinhas lindas, coloridas, tá? Então o pai olha lá, não, isso aqui não tem mal, é um personagem infantil, mas o joguinho, ele é assustador. Né? Então, por que será que estão gostando e ou viciando os jovens em tomarem constantes sustos? Será que é por isso que as crianças de hoje estão extremamente com as unhas roídas, tá? Então, em janeiro foi lançado o primeiro episódio, enfim. Março, o segundo, e já estão preparando o terceiro capítulo, já foi confirmado. Mas de onde veio, né? Onde tem esse jogo? No TikTok. Quais são as redes sociais que a tua criança acessa? No Twitter, no YouTube, tá? Então, você já viu alguma coisa desses jogos por aí? Você, pai, sabia da existência dele? Que aquele personagem que você vê sua criança assistindo não é nada demais porque ele é bonitinho? Até porque, hoje em dia, se eles fazem fantasia no Mercado Livre, esse jogo vai bombar. Parece que você já viu isso em algum lugar, fantasias de personagens. Você sabe o que significa aquela fantasia, não é? Por exemplo, o Pop Playtimes, quando ele abraça a criança no jogo, ela morre. Ele abraça até esmagar, até matar, entendem? Então, eles colocam, lógico, a primeira versão na forma gratuita, porque ele vicia os jovens, tá? E depois eles monetizam. É um valor irrisório, é R$14,90. Não é? E o seu filho tá ali trazendo gatilhos, tá? Comportamentais de susto, de medo, de ansiedade. E você acha que aquele jogo que você viu a sua criança tendo acesso não tem nada demais, mas você tem que ver. Jogue com eles, veja o que é, para aí você trazer à luz de uma reflexão e conseguir... Eu sempre gosto de usar aquela frase que diz assim: dai-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. E para criança certa. Então, jogos de susto, jogos de terror, não é certo para crianças pequenas, mas nós que somos pais, os pais que chegam para mim lá na clínica, eles não sabem que aquele personagem, ele traz sustos bem consideráveis. Crianças que não querem nem ir para o banheiro sozinho, fechar a porta jamais. Tá? Porque isso tem, por trás das portas dos jogos, vai a mãozinha assim, ó, do jogo lá, a mãozinha, quando aí aparece o joguinho, o personagem hipoteticamente infantil que vai causar a morte. Por isso que tem crianças que estão com medo de fechar a porta, de abrir porta dentro de casa, de entrar em novos ambientes das casas, porque é isso que acontece nos jogos, tá? A mãozinha vai lá tentando abrir em novos ambientes, entrar, e quando ele abre o Hug Wug, por exemplo, do Pop Playtimes, abraça até matar. Abraços são para afagar, mas os jogos estão ensinando que abraça até matar. Fica a reflexão. Tchau, tchau!